Damasco é a capital da Síria, é a cidade mais antiga do mundo, com datação de habitação de seres humanos por mais de 5.000 anos. Ininterruptamente, em Damasco, encontram-se registros que ali habitaram e habitam seres humanos num total de 5.000 anos. E era para Damasco, capital da Síria, que o enfurecido Saulo, tendo pedido autorização dos sacerdotes em Jerusalém, marchava para aprisionar os cristãos que estavam naquela cidade. Damasco era um grande centro da época e era um lugar da diáspora judaica. Estima-se que em Damasco, à época de Paulo, dezenas de sinagogas estavam organizadas e em pleno funcionamento naquela cidade. De Jerusalém até Damasco, o percurso a cavalo durava mais ou menos 6 dias, ou seja, quase uma semana. E foi depois de quase uma semana que Saulo entrou naquela cidade, mas não como ele havia planejado. Ele entrava em Damasco depois de quase uma semana de viagem, conduzido pela mão, como se fosse uma criança, e não como aquele que haveria de aprisionar os cristãos que estavam naquela cidade. Certamente, além de encontrar-se cego, ele estava confuso, tentando entender tudo o que lhe acontecera no caminho de Damasco, no texto que inicia o capítulo 9, que não lemos na nossa leitura. O texto que nós lemos apresenta-nos um homem chamado Ananias. Ananias. Ele é o segundo Ananias no livro de Atos. Há um primeiro Ananias que aparece no capítulo 5, que era esposo de Safira, e este casal, no capítulo 5, acabou falecendo em consequência da mentira que praticaram contra o Espírito Santo. Esse segundo Ananias nada tem a ver com aquele primeiro Ananias de Jerusalém. Esse Ananias residia em Damasco. O que é que nós sabemos sobre este Ananias? Pouco. Sabemos pouco, mas sabemos o suficiente para entendermos a mensagem que a sua vida transmitiu, a mensagem que a sua vida transmite para nós. Sabemos que Ananias significa, o seu nome significa Deus é clemente, Deus é misericordioso. Este é o significado do nome Ananias. Segundo a tradição, Ananias fazia parte daquele grupo de 70 discípulos que havia sido enviado por Jesus para a pregação e para a evangelização. Ainda segundo a tradição, Ananias tornou-se bispo da igreja que foi estabelecida na cidade de Damasco. Mas, no texto bíblico, as informações que nós encontramos são as seguintes. Ananias nos é apresentado como um discípulo, como um seguidor de Jesus Cristo. Ananias também nos é apresentado como um homem piedoso, segundo os padrões da lei judaica. E também como uma pessoa que tinha bom testemunho de todos os judeus que viviam ali em Damasco. Mas o que Ananias fez? Qual foi o seu ministério? Na hora crucial, ele foi chamado por Deus para acolher este homem, Saulo, que havia sido convertido no caminho para Damasco. Saulo, depois do seu encontro com o Senhor, diz o texto bíblico, ele ficou cego, e durante os 3 dias que ele não pôde enxergar, ele também não comeu nada, não bebeu nada, ou seja, jejuou naqueles dias. E Ananias foi o discípulo escolhido para fazer uma espécie de visita para o temível, para o feroz Saulo, que se dirigia para Damasco. E diz o texto que, chegando, ele impôs as mãos sobre Saulo. Imediatamente Saulo recuperou a sua visão e foi acolhido por Ananias, e provavelmente tenha sido também batizado por Ananias logo em seguida, como diz o texto bíblico. Ananias teve o privilégio, mas talvez àquela altura ele não conseguisse discernir claramente que aquele era exatamente um privilégio, mas ele teve o privilégio de acolher
aquele que viria a ser o maior missionário da história do cristianismo, não só o maior missionário, mas também o maior teólogo da história do cristianismo, o apóstolo Paulo. Ele teve o privilégio de acolher o apóstolo Paulo. E eu quero convidá-lo nesta manhã para que juntos nós examinemos a mensagem que esta carta viva, Ananias, transmite para cada um de nós. Qual é a mensagem que pode ser extraída da vida de Ananias, este cristão que viveu na Síria, viveu em Damasco e que nos ensina muito hoje? Qual é a mensagem? O que se pode ler na carta viva chamada Ananias? A primeira afirmação que eu compartilho com você: só Deus converte o coração, mas você pode estender a sua mão ao convertido. Somente Deus tem o poder para realizar uma conversão miraculosa como a do apóstolo Paulo, mas todo cristão tem o poder, a capacidade de estender a mão ao convertido. Eu disse ainda há pouco que o nome Ananias significa Deus é clemente, Deus é misericordioso. Paulo voltou a enxergar depois de receber a oração que fora feita por Ananias, e imediatamente ele viu a face de Ananias. Ele estava vendo a face misericordiosa do próprio Deus, pois quem o acolhia era um daqueles que ele buscava prender, buscava aprisionar, um daqueles que provavelmente sofreria nas suas mãos. E é esse homem, Ananias, que é um instrumento de Deus para mostrar a misericórdia de Deus, e a primeira face que é vista pelo apóstolo Paulo após ele poder voltar a enxergar novamente. Ou seja, um dos perseguidos por Paulo torna-se um instrumento nas mãos de Deus para curá-lo e para acolhê-lo na igreja, para acolhê-lo na comunidade cristã. Deus pode converter pessoas de maneira miraculosa, e isso tem acontecido ao longo da história do cristianismo, mas ele precisa da disposição de membros da igreja para que esses convertidos sejam acolhidos e sejam integrados neste corpo que nós chamamos igreja. O gesto acolhedor da parte de Ananias marcou profundamente a vida de Paulo. Talvez você pergunte, mas como nós sabemos disso, que isso tenha marcado a vida de Paulo? Anos depois, na verdade já no final do ministério, da carreira missionária de Paulo, quando ele foi aprisionado em Jerusalém e esta prisão o levaria a Roma, Paulo, no seu depoimento, ele lembrou exatamente este momento narrado no capítulo 9, mas isso no capítulo 22 do livro de Atos dos Apóstolos. Ainda estava vivo na memória de Paulo exatamente esse momento e tudo que acontecera naquele momento. Veja comigo o texto na projeção, Atos 22, versículos 12 e 13. Paulo falando sobre o momento que nós lemos ainda há pouco no capítulo 9. Ele diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Ou seja, muitos anos depois, Paulo ainda recordava aquele momento. E recordava a linguagem corporal de Ananias, ou seja, Ananias colocou-se ao seu lado, Ananias sentou ao lado dele, impôs sobre ele as mãos. Anos depois ainda, Paulo recordava que ele fora chamado de irmão por Ananias. Aquele que ele perseguia agora o chamava de irmão. E ele recordava e testemunhava isso aos seus perseguidores. Ele recordava que a primeira face que ele viu foi a face de Ananias, depois de ter recobrado a visão. O que eu quero frisar para você nesta manhã é o seguinte: somente Deus tem o poder de converter pessoas. Mas Deus deu a você e a mim a responsabilidade do acolhimento, a responsabilidade de receber bem
no corpo de Cristo e integrar na comunidade aqueles que são convertidos por Ele, pela palavra e pelo Espírito dele. Em nossa igreja, nós temos o que nós chamamos de caminho da catedral. São 4 passos que estão no nosso boletim e que são lembrados com muita frequência e serão lembrados também na classe dos novos membros. São esses 4 passos os seguintes: decisão, conexão, formação e missão. A decisão é o passo fundamental, seja uma decisão por Cristo, para aqueles que não são convertidos e se convertem nesta igreja, ou aqueles que converteram-se, mas se afastaram, se reconciliam com Deus e tomam a decisão de integrar-se novamente ao corpo de Cristo, à igreja. Esse é o passo fundamental. Mas a conexão também é um passo importantíssimo na vida do cristão. Pela conexão nós passamos a pertencer, nós somos conhecidos e conhecemos outros irmãos também na igreja. Eu gosto muito da frase do psiquiatra, médico suíço Paul Tournier. Ele diz que há 2 coisas que você não pode fazer sozinho. Você não pode casar-se e não pode ser cristão. Para essas 2 coisas você precisa de outra pessoa. Você não pode se casar sem ter outra pessoa e não pode ser cristão, senão ao lado de outros cristãos, de outros irmãos. O contexto urbano em que nós vivemos nos empurra para um grau elevadíssimo de individualismo. Nós somos levados a imaginar, num contexto como o nosso, que a responsabilidade por acolher novos convertidos seja uma responsabilidade institucional, ou seja, pertence aos pastores, pertence aos presbíteros, aos diáconos, pertence ao ministério do acolhimento da igreja, e é de fato uma responsabilidade institucional que nós fazemos com muita alegria, mas é uma responsabilidade de cada membro da igreja, é uma responsabilidade de cada integrante do corpo de Cristo. Eu fico muito feliz quando ouço algum depoimento de alguém que visita a nossa igreja e diz assim: puxa, numa primeira impressão eu achava a primeira igreja, a catedral, uma igreja fria, eu pensava que fosse uma igreja fria, mas depois que eu visitei eu fui bem acolhido, fui bem recebido pelos irmãos e a minha impressão agora é exatamente a de uma igreja acolhedora. Eu fico muito feliz quando ouço esse testemunho. Espero que vocês acolham bem os visitantes hoje, ou seja, não me decepcionem. Nós precisamos acolher bem aqueles que são enviados por Deus para o convívio conosco como igreja. Portanto, não se deixe intimidar pelo nosso ambiente urbano de maior cidade do Brasil, de uma das maiores cidades do mundo. Não se deixe dominar pela impessoalidade do ambiente urbano, da cultura urbana. Todo convertido precisa de um Ananias na sua vida. Quem foi para você Ananias? Quem fez esse papel na sua vida? Para quem você tem sido um Ananias, ou seja, a face acolhedora, a face misericordiosa de Deus? Esse é um ministério que Deus concedeu a todos os cristãos, a todos aqueles que pertencem ao corpo de Cristo chamado igreja. Então, a primeira mensagem da carta viva a Ananias: só Deus tem o poder para converter pessoas, mas nós podemos estender a mão, nós podemos nos colocar ao lado daqueles que são convertidos por Deus. Segunda mensagem que nós encontramos na vida de Ananias: busque informação, mas peça também direção. Peça também direção. Ananias era uma pessoa bem informada. Paulo havia pedido autorização para os sacerdotes, provavelmente entre o pedido de autorização e a sua partida para Damasco, decorreu um tempo e algum cristão em Jerusalém fez com que a informação chegasse em Damasco antes que Paulo chegasse na cidade. Portanto, quando Paulo chega em Damasco, Ananias já tinha informações a respeito de Paulo, daquilo que ele iria fazer em Damasco. Veja novamente o texto nos versículos 13 e 14. Ananias, porém, respondeu: Senhor,
de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Recordo para você que Estevão havia sido apedrejado em Jerusalém, e havia sido apedrejado com a participação, com o consentimento, com o envolvimento de Saulo. E essa informação já era conhecida certamente em Damasco. Ananias poderia, diante da informação que recebera, ele poderia ter decidido não ir. Ele poderia ter decidido adiar a sua visita a Saulo. Afinal de contas, ele sabia quantos males aquele homem já havia causado à igreja em Jerusalém, aos santos que viviam em Jerusalém. Mas a partir do momento que Ananias estabelece um diálogo com Deus, e é isso que nós temos no texto que nós lemos, um diálogo com Deus, aquela informação, a informação de quão terrível era aquele homem, Saulo, aquela informação não se torna um impedimento para o acolhimento, mas aquela informação de quão feroz era aquele homem torna-se um elemento para ressaltar a grandeza do amor de Deus e para ressaltar o poder de Deus para converter o coração humano. Não se torna mais um impedimento aquela informação. Por isso, enfatizo para você que as nossas decisões, elas precisam ser decisões bem informadas. Nós precisamos saber o que está acontecendo ao nosso redor. A informação, ela é sempre útil, mas nós precisamos de sintonia com a vontade daquele, ou seja, do nosso Deus, aquele que está acima de nós. Informação nós encontramos nos livros, nós encontramos informações nos jornais, nas conversas, nas planilhas, porém, direção nós obtemos na comunhão com Deus. Direção nós obtemos por meio da leitura da palavra de Deus e da oração. Direção nós obtemos por meio da meditação, do silêncio, da busca por ouvir a voz de Deus. A informação sem direção, a informação sem comunhão com Deus, muitas vezes ela paralisa, muitas vezes ela deixa aterrorizado aquele que recebe a informação e conduz a decisões equivocadas. Não deixe de se informar, não deixe de se informar, mas tome as suas decisões a partir da oração e da escuta atenciosa da voz de Deus e daquilo que Deus deseja que você faça a partir das informações que você obteve. Em terceiro lugar, faça suas perguntas, mas não deixe de agir. Faça suas perguntas para Deus, mas não deixe de agir. Ananias responde ao chamado inicial de Deus dizendo: eis-me aqui. Observe que ele não sabia para que ele estava sendo chamado, o que ele deveria fazer, mas diante do primeiro chamado de Deus, ele diz: eis-me aqui. Isso diz muito a respeito da disposição daquele homem, diz muito a respeito do seu amor a Deus e da sua confiança em Deus. Antes que soubesse o que deveria fazer, ele diz: eis-me aqui, Senhor. E quando ele fica sabendo o que ele deveria fazer, então ele apresenta a Deus a sua preocupação, apresenta a Deus o seu temor. Eu gosto muito de uma pequena história que ilustra bem uma atitude que é muito comum em nosso tempo diante dos compromissos, e comum, inclusive, entre nós cristãos. A pequena história é a seguinte: era uma vez uma grande missão que devia ser realizada. Diante da grande missão estavam 3 personagens conhecidíssimos. Não são pronomes genéricos aqui, eu estou usando como nome próprio. Eles aparecerão aí na tela, você deve conhecê-los também. O primeiro chamava-se Todo Mundo, o segundo chamava-se Alguém, e o terceiro chamava-se Qualquer Um. Você conhece um desses personagens? Todo Mundo, Alguém e Qualquer Um. E uma grande missão. Todos conhecidíssimos.
que aconteceu? Todo mundo acreditava que alguém cumpriria a missão. Alguém, porém, decidiu não cumprir a missão. Você sabe qual a razão? Não cumpriu a missão porque acreditava que qualquer um poderia fazer aquilo. Resultado, nada foi feito, nada foi levado adiante. Ananias era humano, e como ser humano ele tinha medo, ele tinha dúvidas, tinha temores, inquietações para apresentar diante de Deus, mas o que o impedia de escorar-se em generalidades do tipo: alguém acolherá Saulo? Certamente esse é um trabalho que qualquer um poderá fazer, qualquer um terá prazer em fazer esse trabalho. O amor que ele tinha a Deus e a sua disposição de dizer: eis-me aqui, impediram que ele se escorasse nessas generalidades, todo mundo, qualquer um ou alguém. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: é normal que nós tenhamos dúvidas, que nós tenhamos medo, que muitas vezes nós nos sintamos pequenos diante dos desafios que nós temos, mas isso não deve impedi-lo de obedecer a Deus e de fazer aquilo que você sabe que Deus deseja que você faça. Veja comigo Filipenses 2,13: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Confie nisso. Deus é quem efetua por meio da sua vida aquilo que Ele deseja cumprir neste mundo. Termino a nossa meditação voltando ao primeiro versículo que nós lemos. Diz o texto: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Havia em Damasco uma carta viva de Cristo que se chamava Ananias, e nesta carta estava escrito: só Deus pode converter um coração como o de Saulo, mas eu posso chamá-lo de irmão, eu posso orar por ele, eu posso assentar-me ao lado dele, eu posso acolhê-lo em nome de Cristo, no corpo de Cristo. Havia em Damasco uma carta viva que se chamava Ananias, e esta carta proclama: busque informação, mas busque, sobretudo, a direção de Deus sobre o que você deve fazer diante daquela informação. Esta carta viva, chamada Ananias, nos ensina também: apresente a Deus as suas dúvidas, apresente a Deus os seus medos, mas não deixe de obedecer aquilo que Deus tem dito para você. Hoje, nós estamos reunidos, nos unimos a mais de 8.000 igrejas em todo o Brasil, igrejas que estão orando pelos cristãos que vivem sob perseguição. Eu escolhi pregar nessa manhã sobre Ananias, sobre a vida de Ananias, para lembrar e homenagear a fé desses nossos irmãos que vivem em países sob perseguição. Essas igrejas que estão reunidas hoje estão orando de modo muito especial por 2 países, a Síria, estão orando também pelo Iraque. Nós lemos que Ananias vivia em Damasco, na Síria. Deus continua escrevendo cartas vivas nesses países nos quais há guerra, nesses países nos quais há sofrimento, nesses países em que ser cristão significa ser perseguido e pagar um grande preço pela sua fé em Cristo Jesus. Eu gostaria que você assistisse um pequeno vídeo com alguns depoimentos de irmãos que vivem no Iraque, vivem na Síria, e em seguida nós teremos uma oração, nos unindo a estas igrejas que hoje também intercedem por esses cristãos que vivem sob perseguição. Vamos assistir o vídeo e depois nós teremos a oração de intercessão. Eu vivi em Bagdá, mas a situação piorou, especialmente depois de um bombardeio à nossa igreja. Eu não posso ir na escola, eu sinto medo. Eu não posso ir com meus amigos, porque eu sinto medo. Iraque e Síria.
2 países devastados pela violência e guerra. 2 destinos onde milhares de cristãos enfrentam perseguição, mas como parte da mesma família da fé, partilham conosco o mesmo coração. Eu gostaria que vocês orassem para ter paz na Síria novamente, para ter uma vida similar à que nós tínhamos e como nós costumávamos viver, sem medo de nada, com amor uns com os outros e viver como irmãos, porque isso é tudo. Eu gostaria de pedir para que vocês orem, especialmente para que possamos voltar para nossa casa, porque essa é a coisa mais preciosa para nós. Assim, poderemos voltar para as nossas escolas e retornar às nossas belas igrejas. Por favor, orem para que a nossa situação melhore e para que nós não cresçamos cansados nem com dúvidas. Eu peço que vocês orem pela Síria. Orem para que a guerra termine. Orem para que haja paz na Síria. Eu peço que nos ajude. Se alguém assistir este vídeo, por favor, ore por nós. Para termos um país mais seguro e vidas salvas, mesmo que o futuro seja escuro para nós. A oração pode nos ajudar a termos um futuro melhor. A oração é o centro da caminhada cristã. E orar por nossos irmãos é responder ao chamado de Deus de ser uma só família. Você pode levar esperança a muitos cristãos perseguidos no Iraque e na Síria. Junte-se a nós para participar do Domingo da Igreja Perseguida, no dia 22 de maio. Deus e Pai de toda misericórdia, nesta hora, Pai, nós estamos na Tua presença, intercedendo pelos nossos irmãos que vivem nesses 2 países, Síria e Iraque. Queremos pedir-te, ó Deus, que a guerra chegue ao fim, que haja paz nesta região do mundo. Queremos pedir-te, ó Deus, também que os nossos irmãos em Cristo possam cultuar-te e adorar-te com a liberdade que nós temos, sem que sejam molestados, sem que sejam presos, sem que sejam assassinados, ó Deus, por conta de radicalismos, de perseguições, sejam religiosas ou políticas. Queremos pedir-te também, ó Deus, que tu toques o coração daqueles que nas grandes nações têm o poder de intervenção, têm o poder para que este conflito seja encerrado. Pedimos-te também, ó Deus, que as armas, bombas e esses recursos terríveis que realimentam a guerra, que haja também um impedimento para o comércio, para o tráfico destas armas que acabam arrasando a vida de tantas famílias. Pedimos-te, ó Deus, por todas as pessoas que sofrem com a guerra. Sabemos que cristãos são perseguidos por conta da sua fé, mas sabemos também, ó Deus, que as pessoas são privadas da liberdade, muitas delas independentemente da sua crença ou da sua confissão, porque há o desequilíbrio, ó Deus, nessas regiões do mundo. Pedimos-te que o Deus do poder, o Deus e o ídolo da guerra, do dinheiro, que normalmente estão por detrás de todos esses conflitos, que esses ídolos sejam lançados por terra e que haja paz nestas regiões do mundo. E também, ó Deus, nós te pedimos que tu fortaleças a nossa fé. Nós nos sentimos pequeninos, ó Deus, nos sentimos tantas vezes tímidos, covardes, ó Pai, porque usufruímos de tanta liberdade, ó Deus, usufruímos de tantas condições e privilégios para nos consagrarmos a Ti, para expandirmos o Teu reino, a Tua obra, quando nós nos comparamos a estes irmãos que, com tantas privações, com tanto sofrimento, levam adiante o seu testemunho em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, coragem, dá-nos amor, dá-nos, ó Pai,
um apreço cada vez maior pela nossa liberdade e por todas as oportunidades que nós temos de dar testemunho de Jesus Cristo. Fica, ó Pai, com todos estes irmãos, que eles sejam consolados, confortados, encorajados pelo Teu Santo Espírito. Nós te pedimos e oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.